Meu nome é Estela Mares Tronco Mônego. Eu nasci em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, em 17 de julho de 1956. Eu estou com quase 69 anos. 69 anos. Quanto tempo morou em Caçapava? É minha conterrânea, então, eu sou de Pelotas. Pois então, eu vivi em Caçapava toda a minha infância e um pedaço da minha adolescência. Eu acho até bem legal de falar nisso, porque ter a infância numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que era uma infância livre, na rua, nas brincadeiras, com os amigos, fez muito daquilo que eu continuo sendo até hoje e que vai aparecer ao longo de toda essa minha fala, porque isso acabou trazendo muitas influências para mim daquilo que eu me tornei como profissional e até como pessoa, né? Então, eu acho que a cultura de Caçapava é uma cidade que fica próximo da fronteira com o Uruguai, está muito perto do Uruguai. Então, assim, isso se manifesta muito na cultura que eu trago, na forma de falar, que apesar de 40 anos que eu estou aqui, eu nunca deixei essa minha gauchês forte na forma de falar, que vem de um tipo de cultura que está lá, de comida, de relacionamentos sociais. Eu acho que isso é uma questão que é importante ser colocada. E a segunda, não menos e talvez até mais importante, é porque eu sou bisneta de imigrantes italianos e sou neta de nonos que moraram numa colônia de italianos perto de Santa Maria e local onde eu passava todas as minhas férias. Então, lá eu aprendi um pouco do italiano, muito da cultura italiana, da comida italiana, e isso foi decisivo para a pessoa que eu fui me formando e sendo aquilo que eu sou até hoje, digamos assim, né? Seus pais mexiam com o quê? Então, o meu pai, ele foi uma pessoa de muito pouco estudo e que precisou fazer todo o seu patrimônio às custas de muito sacrifício, de muito trabalho e em prejuízo da sua instrução. Teve como companheira a minha mãe por mais de 50 anos e eles trabalharam no comércio, que é uma coisa muito característica de italianos, né? E lá eles fizeram a vida deles, eles saíram das colônias de italianos onde eles moravam. A minha mãe veio de Vale Vêneto, que é da 4ª colônia do Rio Grande do Sul, e o meu pai veio da colônia Antão de Farias, também lá da 4ª colônia. Se encontraram, casaram e foram para Caçapava. E lá em Caçapava eles começaram a sua vida, seu comércio, enfim. Criaram 6 filhos, eu sou a terceira desses 6 filhos, com muita rigidez do ponto de vista moral, princípios éticos muito fortes, disciplina muito importante, porque era preciso com esse tanto de filho, né? E porque era preciso fazer com que essas pessoas, que éramos nós 6, tivéssemos uma trilha muito clara daquilo que a gente tinha que seguir. E que para eles se traduzia sempre numa coisa, em fazer um curso superior dentro da universidade e ser alguém. Eu, na verdade, eu nem sabia o que eu queria ser, honestamente. E eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui para aqueles livros de profissões que tinha na época para ver assim, vamos ver com o que eu me identifico aqui. Aí eu olhava de um lado, olhava do outro. E lá pelas tantas eu encontrei essa tal dessa nutrição. E eu pensei assim, interessante, né? Porque a nutrição, ela tem muitas das coisas que eu trago e que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu acho que eu vou me encaminhar para esse lado. Aí eu fui para Porto Alegre,
e terminei o que era na época o científico, né, que hoje é 2º grau, terminei em Porto Alegre, e aí eu só tinha uma chance de ir para a nutrição, que era ir para São Leopoldo, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que tinha na época o único curso de nutrição do Rio Grande do Sul. E aí eu fui para ele. Era muito bom, muito rigoroso do ponto de vista de notas, e por lá eu fiquei, e lá eu descobri, né, como dentro dessa nutrição, que fazia muito sentido essa minha escolha a partir daquelas minhas origens lá. Por quê? Porque lá dentro eu descobri que o que mais me identificava no curso de nutrição era aquilo que me colocava para fora da sala de aula, com grandes grupos, onde eu tinha possibilidade de discutir, de trocar, e eu descobri que lá naquele curso tinha a saúde pública. E a saúde pública era o nome que eu tinha que dar e que eu podia dar com segurança para esse encontro daquilo que eu era lá atrás com o que eu consegui, né, lá dentro da faculdade, do ponto de vista de formação. Professora, se a gente puder, agora a gente já está começando a falar do encantamento e da opção pela nutrição, se a senhora permitir, a gente voltar um pouquinho lá em Caçapava, para a gente lembrar um pouquinho de como foi a sua infância lá e a primeira escola, os primeiros estudos, e já lhe faço aquela pergunta que eu tinha combinado em off. Qual é a primeira imagem que a senhora tem de si própria quando eu lhe faço essa pergunta? Durante as entrevistas aqui as pessoas lembram de 2 anos, 3 anos, uns lembram um pouquinho mais adiante, 13 anos, 10 anos. Ao eu lhe fazer essa pergunta, o que lhe vem à mente da imagem de si própria? Bom, eu vou começar por aí, depois vou para outra questão. A primeira imagem, eu acho assim, sempre que eu volto um tempo na memória, me vem aquela época da adolescência, quando eu precisava descobrir, assim, para mim, eu senti que tinha muita coisa para acontecer, muita coisa além da brincadeira embaixo da pitangueira lá de casa, dos amigos, do sentar no banco da praça, do ir às reuniões dançantes, tinha alguma coisa diferente e que eu precisava descobrir onde é que estava isso. E eu descobri quando eu fui para Porto Alegre e lá fui para a universidade, foi nesse momento que eu descobri que eu tinha um caminho e que esse caminho ele tinha muito a ver com aquilo que eu vinha fazendo de uma forma até inconsciente até ali. Porque a minha vida, eu acho que ela teve até muita coerência, ela tem muita coerência nesse sentido. Então, a minha lembrança é a adolescência, né? Eu fui para Porto Alegre com 18 anos, 17, 18 anos, 17 anos eu fui. Foi sozinha? Eu tinha 3 irmãos que já moravam lá, porque é aquilo. Então, se a lógica era todo mundo formar na universidade, meu pai comprou um apartamento e cada um chegava no ponto tal, que era, em geral, o primeiro ano do ensino médio, do científico. A partir daí, a gente já ia para se ambientar com a cidade grande. Era muito grande. Sair de Caçapava para Porto Alegre era gigantesco, né? E aí a gente ia, morávamos todos juntos, era como se fosse uma segunda casa, porque foi assim que eles determinaram, que foi muito bom, né? E nesse convívio aí, de repente, assim, começou mais velho, formou e voltou. E aí começou a ter buracos dentro da casa, e aí a gente começou a trazer amigos para irem dividir com a gente aquele espaço. E assim foi até o último. Foi uma embaixada de Caçapava em Porto Alegre. É mais ou menos, é mais ou menos. Lembra de algum amigo, amiga que passaram por lá? Qual foi o primeiro que cumpriu essa lacuna aí do seu irmão? Lembra de algum, será? Sim, a primeira pessoa foi, na verdade, uma prima nossa que a gente tinha muita afinidade.
era companheira de festas, paqueras e passeios em Caçapava. Ela foi para lá, ela ficou lá o tempo inteiro para estudar, para formar, e saiu de lá quando formou, do mesmo jeito. Teve algumas amigas também, vizinhas, pessoas lá de Caçapava, que era gente do nosso grupo, gente da turma que se conhecia desde criança. E foram essas pessoas que acabaram indo para lá e continuando tudo isso, que quando ia para Caçapava, quando o primeiro comprou o carro, lotava o carro, ia para Caçapava, vinha o carro lotado de laranja, de comida, de não sei o quê. E assim era muito bom aquilo, muito bom. Era um tempo, e eram outros tempos, na verdade, né? A gente vivia uma juventude, uma adolescência em outro patamar que não dá nem para pensar hoje, né? Do tanto que era diferente, muito. Onde vocês moravam em Porto Alegre? A gente morava no bairro Bonfim, né? Que é o bairro está até em Músicas, né? Muito próximo do túnel da Conceição, da URGS, né? Todo o campus da URGS da época, né? Hoje não é mais lá, estava em volta de nós. E aí eu tive, uma das minhas irmãs estudou na URGS, porque ela fez medicina na URGS. O meu irmão mais velho na PUC, enfim, né? Cada um foi se espalhando por lá, mas todo mundo, fora uma irmã que escolheu Santa Maria. E aí foi para a Federal de Santa Maria. O FSM. Isso mesmo. Se a gente puder comentar agora a respeito da sua graduação, né? Como que foi a experiência de descobrir a nutrição enquanto uma ferramenta que depois a senhora ia utilizar para ser a sua profissão, para lhe dar o sustento, e se ali teve a opção por algum tema dentro da nutrição? Sim, com certeza. Eu entrei na nutrição e fui aquela coisa, ciclo básico, que era em Porto Alegre. A gente só ia para São Leopoldo depois do básico, que era no segundo semestre. E aí, a partir daí, vivenciando aquela ideia de universidade, era uma universidade muito grande, muito cheia de alunos, todos os cursos juntos em São Leopoldo, numa área onde a gente ficava, todo mundo acabava se conhecendo, encontrando gente de Caçapava, encontrando gente daqui e dali, enfim. E aí, na lógica do curso, eu fui andando e vendo o que ia acontecer. Até que aí, pelo terceiro semestre, talvez, chegou um professor lá, professor Fux, e ele dava uma disciplina chamada Saúde Pública. E quando ele deu a primeira aula, eu sabia que era aquilo que eu queria. E aí, claro que eu caí de amores por aquela disciplina, eu estudava muito, e ele, quando chegou lá no fim da disciplina, ele me disse bem, e ele sabia disso, porque eu falei para ele que eu gostava muito da disciplina. E ele me disse assim, e tu veja, ele era um gaúcho da fronteira, mais forte, com sotaque mais forte que o meu, tu veja que na primeira nota, digamos, alguma coisa assim, tu tirou 8,5, na segunda nota tu tirou 9,5, precisou de chegar na prova final, que era obrigatória, para mim ter, mesmo contra gosto, ter que te dar 10, porque tu tirou 10. Eu disse, porque eu te disse que assim, eu gosto disso, eu gosto, isso aí é o que eu quero. E acabei, a partir daí, teve outras disciplinas da saúde pública e outras que tinham essa lógica aí um pouco mais voltada para a nutrição em saúde pública. E eu comecei a encontrar em todas as matérias que eu fazia, eu ia descobrindo onde a saúde pública estava nelas para mim conseguir juntar lá, porque era o que eu queria. Eu sabia desde lá que era isso que eu queria. Qual é essa essência de saúde pública que toca a senhora e que faz a senhora brilhar o olho de falar sobre?
Saúde pública é quando, como o nome está dizendo, é quando eu saio da pessoa e vou para o coletivo, tanto que ela tem várias denominações, né? Uma delas é saúde coletiva, que eu não gosto. Saúde pública é porque é de todo mundo, é do público porque é de todo mundo. Então, e é isso, assim, é quando eu saio do individual e vou para o coletivo, quando eu saio da sala de aula e vou para o lado de fora, quando eu paro de olhar o paciente ou a pessoa só pelo que ela está me dizendo e vejo tudo que está em volta dela, isso é a saúde coletiva. É enxergar grande, como lá o seu Marx, que eu aprendi lá no mestrado, falava que é não necessariamente querer saber de tudo, mas com certeza compreender o todo. E é isso, saúde pública é muito isso, né? Professora, como é, sim, sair de Caçapava para ir para Porto Alegre é um grande desafio, né? Como a senhora já falou, cidade pequena, de interior, para uma cidade grande, capital, mas lá tinha o apartamento do seu pai, os amigos, os parentes, os irmãos, né? Como é que foi essa história de chegar em Goiás? Ave Maria, Ave Maria. Foi muito difícil. Mesmo para mim, que assim, já tinha ido de Caçapava para Porto Alegre, eu já tinha deixado o ninho, né? Mas o ninho continuava lá, sim, sem dúvida. Mas vir para cá era algo muito mais desafiador, porque era assim, outro clima, outra comida, outra cultura, outra forma de lidar com as pessoas. Era tudo muito, muito, muito diferente. E o início foi muito sofrido por conta disso, porque eu me perguntava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz a loucura de vir para cá? E eu não conseguia entender, mas era a minha vontade de me aventurar, porque assim, vir para cá também não foi aventura, não. Teve uma história. Eu tive na faculdade uma grande amiga, que até hoje é a professora Maria de Fátima Gil. A Fátima era minha amiga lá. E ela veio para cá e ela é uma das fundadoras do curso de nutrição. E lá pelas tantas, eu tinha formado, fui trabalhar imediatamente numa empresa de ciência e tecnologia lá em Porto Alegre e estava lá uns 2 anos trabalhando lá. E um dia ela me mandou um telegrama, era o tempo do telegrama. Venha porque tem vaga. E eu arrumei a mala e vim aqui, eu disse para o meu pai e minha mãe, eu vou lá ver do que se trata. E eu vim aqui, conheci a faculdade, conheci um pouco da cidade e pensei assim, eu acho... e vinha para onde? Trabalhar nas aulas da saúde pública. Então, assim, isso foi mortal, porque assim não tinha como eu recusar. E eu vim. Que ano foi? 1980 isso aconteceu. E aí eu vim eu sou da última leva dos chamados professores colaboradores, 80, né? Isso significa o quê? Eu entrei sem concurso, eu e todos os demais, porque naquela época era assim a modalidade. A gente vinha, trazia um currículo, se o currículo agradasse, atendesse aos gestores, que eles entendessem que a gente poderia ter qualificações para esse cargo, a gente era aceita. Eu fui aceita, sim, como colaboradora 80. E aí, assim entrando, a gente precisava depois começar a dar aula, mas precisava, sim, se qualificar. Aí eu fui para o UFRJ, fiz uma especialização. Depois aqui eu fiz outra em convênio com a Fiocruz. Depois veio o mestrado, que foi assim um divisor de águas na minha vida, o mestrado em Educação Escolar Brasileira na Faculdade de Educação, porque até aí, apesar de tudo, de toda a minha vivência, toda a minha experiência, todo o amor pela saúde pública,
eu era uma pessoa formada na lógica da saúde, que é uma lógica bastante positivista, é uma lógica, hoje nem tanto, né? Mas naquela época onde a gente aprendia sobre doenças e não sobre doente, sobre comidas e não sobre alimentação, enfim, era outra lógica, não se pensava o porquê do que estava acontecendo, do que estava em volta da pessoa que não conseguia aderir a uma dieta, não era assim. E aí eu entro no mestrado, e a opção desse mestrado é porque uma colega já tinha feito e me disse assim, tu vai gostar muito, ele tem muito a ver contigo. Eu fui. E ele não só teve a ver comigo, como ele fez eu dar uma reviravolta na minha cabeça. Esse é um divisor de águas na minha história profissional, é esse mestrado. Porque esse mestrado trouxe para mim essa bagagem de conhecimento desse todo que eu instintivamente fazia, mas eu não tinha esse conhecimento. E a partir daí eu comecei a ter. E aí as coisas começaram a se ligar e foi muito interessante, muito bom. Chega na UFG em 80, então. 80. Professora Maria de Fátima Gil já fazia parte desde quando aqui? Ela chegou mais ou menos em 78. 78. Ela chegou. Que ela falam que eram, no início da nutrição, que eram 4... Ela que falou que eram 4 doidas, 2 cariocas e 2 gaúchas. Isso. A professora Yara Barreto era uma dessas cariocas. Ela era uma outra gaúcha e tinham mais outras 2. E aí depois vieram tantas outras como a senhora, né? Exatamente. Aí eu vim na segunda leva que entraram, eu acho que nós fomos 3 ou 4 pessoas que entraram para tentar dar um corpo mínimo ao curso que estava andando, né, e precisava andar. E aí, cada uma tinha um monte de... A gente continuou, eu passei quase pela metade das matérias do curso, porque era preciso. Era uma época que ou se fazia isso ou a gente não construía o curso. O curso, ele devagarinho, ele foi ganhando essa pujança que ele tem hoje aos 50 anos. Mas chegar aí tem uma longa história. E onde essas pessoas lá do início, principalmente as 4 primeiras professoras, têm um papel importantíssimo e que tem que ser muito respeitado. Professora, eu queria tentar resgatar o seu mestrado, né? E se na graduação, se de repente, não sei se era monografia, se era um trabalho de conclusão de curso, para a gente dar uma aprofundadinha na questão da temática mesmo, que a senhora desenvolveu na graduação, no mestrado. Aí eu não sei porque tiveram alguns professores que não concluíram o doutorado, por exemplo, né? Porque era uma questão do momento. Como é que foi essa sua formação? Fez o mestrado? Chegou a fazer o doutorado? Se puder comentar um pouco a respeito dessa parte mais acadêmica. Na graduação, na Unicinos, a gente tinha que fazer uma monografia, que hoje chama TCC, né? Que não foi na saúde pública minha por uma simples razão. Eu, na época, eu trabalhava, eu fazia o curso à noite e trabalhava de dia. E trabalhava numa empresa em Canoas, que é a cidade entre Porto Alegre e São Leopoldo. Eu chegava na metade do caminho, parava, trabalhava durante a manhã, um pedaço da tarde, e continuava, chegava em São Leopoldo e só voltava aí pelas 11, meia-noite para casa. Era muito puxado, mas era assim. E aí, para facilitar, até porque eu não tinha tempo, eu escolhi um tema que tinha a ver com essa empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de japoneses que trabalhava com óleo de soja, e eles tinham um subproduto muito importante, até hoje, que se chama lecitina de soja, que quando a soja, extraído o grão da soja, o óleo, esse que acaba indo para a cozinha, ele tem uma goma que tem que ser retirada, porque senão ele não tem uso. Essa goma é a lecitina que ela é usada assim
num sem fim de produtos alimentícios. Por exemplo, ela está na margarina, ela está no chocolate, ela está porque ela dá uma liga que não é sintética, porque é um produto, é um alimento, né? E aí eu estudei isso, a capacidade de duração da lecitina de soja em diferentes formas para ver qual era a capacidade dela de entrar em produto A, B ou C. Mas aquilo ali foi absolutamente pontual porque nunca foi minha praia, mas aquilo eu conseguia fazer trabalhando. Eu estava lá no meu ambiente de trabalho, ia lá no laboratório, fazia os testes que tinha que fazer, então era muito tranquilo. Então assim foi para a nutrição, a graduação. Aí no mestrado eu já voltei, porque aí eu estava com a minha cabeça pulando, né, de tanta coisa que passava por conta de cada aula que eu tinha lá, com professores muito bons, aos quais assim eu devo enormemente essa mudança nem é mudança, mas é uma complementação, né, da minha formação. O professor Zé Luiz Domingues, o professor Ildeu, o professor Libânio. Eu tive aula com esse povo todo, então assim, nossa, como é que eu não ia sair um pouquinho que fosse melhor, né? Então, foi muito bom, muito bom. A professora Maria Hermínia, a professora Milka, todo mundo, eu tive aula. E aí lá eu voltei a minha questão para esse olhar que eu falei um pouco antes, né? E aí eu fui estudar a composição do dia, das 24 horas do dia de mulher mãe com filho menor de 2 anos. Sabe por quê? Porque na época eu tinha uma filha menor de 2 anos, eu não sabia o que eu fazia para dar conta. Eu fazia mestrado aqui, sem licença, dando aula, fazendo coisas, cuidando da filha, cuidando da casa, enfim. E isso era muito emblemático para mim e eu resolvi que eu queria estudar isso. E pensei assim, eu vou estudar, e foi um estudo muito legal. A professora Maria Hermínia Domingues me orientou, e era mostrar assim, quando tinha um monte de entrevistas, eu fui para um bairro, eu trabalhei isso com elas, e fazia um gráfico assim de barra mostrando como que o lazer não existia, como que a vida dessas mulheres era 24 horas em cima dessas coisas. Diferentemente de outras que tinham outro perfil, para mostrar o tanto que era uma tripla função. Era a mulher que trabalhava, que era mãe, que cuidava de filho e que casa e escola e um monte de coisa. Então foi muito interessante. E aí eu fui para o doutorado, dei um tempo, porque assim o mestrado me mostrou assim que era muito intenso tudo isso. E eu sempre trabalhei com muita intensidade dentro da universidade. Eu vivenciei muito tudo aquilo que eu fiz. E aí eu deixei passar um tempo e eu dizia para quem convivia comigo, não me pede para fazer doutorado, não me pede, que eu não quero, porque eu não quero. Mas eu fui fazer doutorado. E aí eu fui para o Ciência da Saúde, né, dentro da Faculdade de Medicina, e lá trabalhei com outro tema que eu vou daqui a pouco falar, que eram as doenças cardiovasculares em crianças em idade escolar, que parece assim, que só tem hipertensão adulto, só tem colesterol alto adulto, só morre disso idosos. Não é. E eu sabia disso, por quê? Por conta da Liga de Hipertensão, que eu também vou me referir daqui a pouco, e que eu fiquei muitos anos, e que a gente via isso lá. E aí eu trabalhei a questão de doenças cardiovasculares em escolares de Goiânia. E foi o primeiro trabalho dessa natureza. Ele foi premiado, assim, ele abriu as portas para a questão do estudo da doença cardiovascular em criança do ponto de vista da saúde pública.
Então foi muito legal, foi muito interessante fazer isso. Quem me orientou foi o professor Paulo César Jardim, que é uma pessoa que é uma referência nessa área. Que ano que a senhora cursou o doutorado? Então, vamos ver se eu consigo lembrar, né? Pode ser aproximado, só para a gente ir demarcando. Porque assim, o mestrado foi 1995 e o doutorado foi em torno de 2003, por aí. Foram quase 10 anos depois que eu fiz. E a senhora é muito experiente já, o curso já estava há muito tempo nele, né, fazendo as disciplinas. Sim. Porque tem uma diferença, né, a pessoa que vai fazer o doutorado, preciso fazer o doutorado, mas no seu caso, assim, com muita bagagem já fazendo o doutorado. Tanto que eu fiz o doutorado, que era possível fazer em 5 anos, eu fiz em 2,5, porque eu já tinha todo o trabalho de coleta, porque a gente já trabalhava com isso. Eu fiz algumas disciplinas teóricas, algumas matérias que não aproveitei do mestrado, e pronto. Então, assim, foi muito tranquilo para mim. Foi bem, bem tranquilo. Mas, assim, eu acho que uma coisa importante nisso aí, eu acho que é, de novo, reforçar a questão seja na minha formação acadêmica, do ponto de profissional, né, melhor dizendo, como que se mantém aquela lógica do interior, olhando para a janela, com a janela aberta para o lado de fora, da relação muito forte com muita gente, dessa coisa da descendência italiana, do falar, do acolher, do conseguir estar em qualquer lugar e em qualquer lugar eu consegui fazer o que eu tinha que fazer por conta que eu tenho muita facilidade para falar. E eu aprendi tudo isso por conta dessas coisas, desses pedaços da minha história. Então, eu acho que isso tem muito a ver, essa interface profissional com a minha vida anterior. E aí, então, como eu te falei antes, assim, sempre, desde o início do curso, muito forte em cima da questão da saúde pública. Toda a minha trajetória dentro da universidade, a saúde pública esteve sempre presente, sempre. Ela em todos, mesmo quando eu tive que desviar um pouco para ministrar aulas que não eram do elenco do bloco da saúde pública, eu consegui botar a saúde pública lá dentro, porque era uma forma de mostrar o tal do todo, né, que eu acho aprendi que é tão importante. E uma outra coisa que eu acho que é importante também falar é porque a universidade, de certa forma, ela gradativamente, ela foi ao longo dos anos deixando de ser ensino para ampliar para a tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, e isso passou cada vez a ser mais cobrado. E eu, por toda a minha natureza de história, o ensino tranquilo, a extensão também, já até falei nisso, mas a pesquisa, ela sempre, no meu caso, e eu já citei alguns, ela sempre esteve voltada a uma pesquisa feita dentro da extensão, para que, de alguma forma, essa pesquisa, ela trouxesse algum resultado para alguém que está fora da universidade, para que, de alguma forma, ela tivesse algum uso, alguma finalidade para alguém. Então, a pesquisa dentro da extensão e servindo à graduação, ao ensino dos alunos, sempre permeou muito essas coisas aí que eu fiz. E aí eu fiz uma divisão aqui, que talvez eu acho que vale a pena, só para reforçar isso que eu estou dizendo, né? Que quando eu fui olhar para o meu memorial, eu vi que dos quase 37 anos que eu fiquei dentro da UFG, eu posso separar, assim, de uma forma bem clara, 3 blocos.
O primeiro são os 10 anos, dos 80 aos 90, onde eu chego em Goiânia e quase que imediatamente eu conheço a professora Josete Parada, que se tornou, do IPTESP, se tornou uma grande amiga minha, uma mentora, uma colega, uma mestra. Ela é uma pessoa de grande importância dentro da minha vida profissional e pessoal. E a professora Josete, na época, ela desenvolvia um projeto que tinha muita repercussão aqui, chamado Projeto Itatiaia, que era feito aqui nos arredores do campus. E era basicamente um projeto que visava identificar a desnutrição em crianças. Por quê? Porque este era o período posterior aos escritos de Josué de Castro, de Nelson Chaves, que traziam de uma forma clara aquilo que até então era meio escondido, né, no Brasil, que aqui tinha fome. E que a fome estava especialmente nas crianças, estava no Hospital das Clínicas. A gente entrava lá no hospital e os leitos da pediatria tinham muitas crianças que a gente só via em livro, a foto. E esse projeto, ele era muito interessante por conta disso. E aí eu imediatamente me identifiquei com isso, comecei a trabalhar com ela, a gente trabalhou inclusive montando na região do bairro São Judas, que é aqui vizinho, né? É um centro de educação e recuperação nutricional, nos moldes do que tinha na África. E que a gente conheceu, estudou, né, por meio de livros. Tinha alguma coisa próxima disso em São Paulo. E a gente foi atrás, montou o nosso aqui, que funcionou lindamente bem durante muito tempo. E dando assim cortes bem grandes, para não estender muito, na sequência disso a gente descobriu ou identificou que a gente precisava sair do Itatiaia e descobrir como é que estava em Goiânia a desnutrição, ou o estado nutricional de crianças. Porque o São Paulo fazia isso, o Rio, vários lugares faziam e Goiás não. E aí a gente inventou uma metodologia que era o seguinte: campanha de vacinação, vamos lá fazer uma parceria com a Secretaria Municipal, escolhíamos alguns postos, a gente definia uma amostra representativa do todo, e no dia da vacina ia lá com uma equipe, uma balança, fita métrica, etc. e tal, e pesava e media as crianças. Projeto Medir e Pesar. Ele teve tanta repercussão que ele foi assumido pelo Ministério da Saúde, ele passou a acontecer em vários locais e ele acabou se transformando mais tarde no que a gente chamou, no Ministério da Saúde, de Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN. E o SISVAN ele se espalhou para as unidades de saúde, aí veio o cartão da criança, enfim. E que assim, foi muito importante na época esse caminho, porque de alguma forma ele nos colocou em visibilidade para além do que a gente fazia aqui, em outros centros maiores, no Ministério da Saúde, e isso acabou abrindo portas. Ainda com relação a essa década, eu quero citar duas experiências que eu acho que são legais. Uma é o Campus Avançado de Porto Nacional. Quando eu cheguei aqui, campus era o máximo. Eu dentro da faculdade, eu fui para o Projeto Rondon, claro, né? Não tinha como eu não ir. Projeto Rondon é saúde pública. E eu fui 2 vezes na universidade, lá quando eu fazia a faculdade. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que a UFG tinha um campus. E que, portanto, alguma coisa, se não semelhante ao Rondon, mas dessa natureza da saúde pública acontecia, e eu disse, eu quero ir. E a nutrição trabalhava no campus de Porto. E eu cheguei aqui, para te ter uma ideia, em fim de junho de 80, em agosto eu estava em Porto Nacional.
Saí de lá doente, porque eu não aguentei, eu nunca na minha vida tinha sentido um calor daqueles, eu adoeci de calor. É a coisa mais impressionante que eu achei daquele lugar. E Porto é, de novo, uma das grandes experiências da minha vida, porque lá se desenvolvia um trabalho de saúde pública que eu só conhecia estudando nos livros. Então, com a comunidade participando, com centros comunitários, enfim, tinha toda uma lógica, um grupo de médicos que veio do interior de São Paulo. E, claro, que isso aí assim, foi a glória, e durou enquanto o Estado não dividiu e o campus de Porto foi para o Estado do Tocantins. E aí a gente trocou e foi para o campus de Firminópolis, que tem outra experiência diferente, porém muito legal, muito também. Foi muito bom trabalhar em Firminópolis. Nessa época, a senhora já tinha uma trajetória de UFG, e a UFG tinha uma demanda do interior, que não era só Goiânia, né? Aí tinha Jataí, Catalão. Nessa época tinha Picos também? Quando eu cheguei em Goiânia, Picos tinha acabado, eu acho que um ano antes. Eu nunca fui, mas as minhas colegas da faculdade foram. A nutrição esteve em Picos, mas eu não. E aí, após o seu retorno de Porto Nacional, mudou alguma coisa no seu estilo, na metodologia, nos conteúdos das aulas? Sim. Porque visto que a saúde pública sempre permeou o seu pensamento, a sua reflexão e a sua instrução, de que forma isso impactou? Porque lá eu vi que ainda faltavam coisas. Por exemplo, faltava a escuta. E lá eu aprendi a escutar muito mais do que falar. Aprendi que não adianta ficar dando palestra e para o povo ficar assim, aí não entendendo nada. Enquanto tem uma criança chorando de fome, tu está querendo ensinar a mãe como que dá banho nela, enfim. E eu aprendi essa escuta lá, porque a cidade ela tinha na periferia vários bairros com centros comunitários. E as equipes que iam daqui iam para esses centros, iam para vários locais, mas também para esses centros. E lá não ia a nutrição. E aí era o legal, era o melhor de tudo. Ia a medicina, a odonto de Anápolis. Medicina, a odonto, a nutrição, enfim, ia outros cursos. E então os alunos, eles tinham que chegar num acordo. Eles tinham que, antes de sentar e planejar, porque como é que eles iam lá e cada um falar uma coisa? Então eles aprendiam, eles saíam de lá com essa fala para a gente. A gente realmente aprendeu a trabalhar em equipe. Então era assim, era de um aprendizado, de uma riqueza enorme. E a gente acabou trazendo, né, um pouco dessa experiência até onde deu para cá. Porque aqui, na verdade, já nesse período, quando está fechando, digamos, esse ciclo, eu já conversava com a rede municipal de educação e de saúde, com a rede estadual, com o nível federal, Ministério da Educação e da Saúde, e com as entidades comunitárias, porque eu já tinha entendido que era preciso e que para as coisas dar certo tinha que ter uma participação de todo mundo. Não adianta querer ir lá fazer discurso, não adianta querer ir achando que eu vou resolver, como dona do saber. E quanto maior for a teia, a rede, melhor isso funcionava. Depois isso teve prosseguimento? Depois do seu retorno, assim, a faculdade de nutrição, né? Antes FEM, enfermagem e nutrição, e depois nutrição por si só, sempre foi muito antenada a essas articulações sociais, né? Com órgãos governamentais. Depois disso, como é que, não só a sua aula, mas o seu pensamento enquanto professora, enquanto unidade, que vai contribuir, então, para a sociedade no tema da nutrição? Tiveram outros projetos? Sim, tiveram. A partir disso, assim,
é aquilo, passa a ter um lugar de fala em várias instâncias. Quanto maior a instância, mais tu sensibiliza gestores que podem mudar as coisas. E muito do que se disse a partir do que foi feito aqui entrou em muitos documentos do Ministério, né? Muitos. Então, acho que isso, sim, deu uma contribuição grande, nesse sentido. Contribuição, inclusive, para o governo federal, né, para o Ministério poder espraiar. Porque teve uma época dentro do governo federal, que num ciclo um pouco para frente desse que eu estou falando, que a gente, o governo, o Ministério da Saúde, num país gigante como esse, ele não dá conta das demandas. Então, ele criou centros colaboradores em alimentação e nutrição, os CECANs. E aqui tinha um que eu coordenava. Então, toda a região centro-oeste, quem respondia, a demanda chegava para o Ministério, e o Ministério, quando era nutrição e adjacências, mandava para cá, e cabia a gente auxiliar o Ministério nisso aí. Às vezes alguém vinha junto, orientava, sugeria, tinha muita reunião em Brasília. Então, assim, e onde todo mundo participava e todo mundo construía isso junto. Muitas políticas eu participei, muita coisa que acabou acontecendo com contribuições importantes daqui. Por isso que eu te disse assim, que trabalhar nessa rede oportunizou muita abertura de portas, e que eu acho que foi muito importante, não para mim como pessoa, para a Universidade Federal de Goiás. Eu acho que foi muito importante. E lhe deu uma capacidade de enxergar a complexidade do Brasil, de certa forma, nesse tema. Exatamente. A senhora era uma professora boazinha? Não, pior que não, sabe? Assim, porque isso tem a ver, de novo, lá, lembra que eu te falei lá da fronteira, da voz forte, do sotaque que eu nunca perdi, e também do italiano, que é muito incisivo, e eu sou assim, eu continuo sendo assim. E para os alunos, os que não eram muito mais próximos de mim, eu sempre fui considerada autoritária, não sei o quê, porque eu cobrava. Mas claro que eu vou cobrar, é óbvio. Assim, se eu tenho normas para seguir, se eu tenho horário, se eu tenho nota, se eu tenho isso, tenho aquilo, eu vou seguir isso. Eu não vou seguir, eu não vou ser boazinha para ser boazinha para o aluno. E eu não fazia isso. E nunca tive essa intenção. Aí os alunos saíam, alguns depois voltavam e me diziam assim, nossa, mas tu era braba demais. Não era braba, eu era justa e eu agia dentro do que tem que ser correto. Ela disse, pois e assim, tu estava sempre muito certo. Eu disse, pois por isso que o fato do aluno gostar ou não gostar, eu não estava em sala de aula para ser querida e ser homenageada na formatura, eu estava lá para dar aula. E eu tenho certeza que do jeito que eu fiz, eu consegui fazer isso, do meu jeito lá. Tem gente que não gostou de mim, que pena, né? Mas enfim, né? Estava fazendo o seu papel. Por aí. Estava cumprindo o seu papel. Podia ser diferente? Podia, se eu fosse diferente, eu não sou. Eu não mudei nem agora, eu continuo do meu jeito, continuo a mesma coisa. Eu ainda quero falar só nos anos 80 e 90, porque tem uma coisa que eu acho muito importante de colocar, porque tem a ver com esse contexto. O ano de 87 é o ano do acidente radiológico com Césio 137 em Goiânia, né? E eu fiz parte da equipe que trabalhou, eu junto com um grupo de professores da FANUT, a gente trabalhou com aquelas pessoas que tinham baixa contaminação, ou porque ao ter o acidente não tiveram muita proximidade, mas eles foram isolados numa unidade lá no Novo Horizonte, ou aquelas que iam lá para o Rio, o Marcílio Dias, quando voltavam de lá também iam.
E ao chegar lá, basicamente o que tinha para resolver lá era fazer o monitoramento da saúde, que tinha uma equipe, e tinha a questão alimentar deles. E a questão alimentar que era preciso que alguém assumisse. E nós, dentro da universidade, assumimos isso. Durante um ano, a gente acompanhou esse pessoal, conheceu quase todos eles, essa turma que esteve envolvida com esse acidente, e foi uma coisa muito importante, eu acho, assim, do ponto de vista de contribuição. A gente sabia que tinha um risco, porque a gente não sabia até que ponto, ninguém sabia, mesmo com baixa contaminação, até que ponto essa contaminação poderia chegar em nós. Teve um pouco de medo, professora? Não. Foi de peito Nunca. aberto? Peito aberto. Se eu me dispus a ir lá, eu tenho que ir de peito aberto. Então, e assim eu acho que todos os colegas, ninguém tinha medo, não. A gente ia, tinha uma escala, tinha um livro que a gente anotava tudo que acontecia. Até hoje tem o centro de referência ao radioacidentado aqui, né? O Leide das Neves. A Leide das Neves, né? Eu estive lá visitando há um tempo atrás, numa dessas, completaram tantos anos, eu fui lá, mas eu não tinha informação sobre essa participação de vocês. A senhora lembra como é que foi? Quem é que fez o contato? Como é que chegou até o seu conhecimento para fazer essa interlocução com os radioacidentados? Não tinha muita informação na época, né? E como que vocês atuaram? Faziam a dieta deles, de todos? Porque hoje tem uma quantidade grande, tem níveis, né? Os impactados que tiveram contato com o césio e aqueles que tiveram a repercussão do contato com o contato, né? Como é que foi consegue lembrar como é que foi essa história? Tinha uma unidade da UFG, que eu não vou lembrar agora qual não vou nem arriscar, e que teve desde o início uma participação importante quando estourou toda aquela história, que nem avião pousava em Goiânia, e que começou toda a mobilização com aquelas pessoas. A UFG estava nisso, mas eu não consigo lembrar quem. E foi através desse pedaço da UFG que a gente fez contato e se colocou à disposição. A gente, para isso, conversou com o pessoal do Marcílio Dias, no Rio. Fui eu que fiz esse contato, com a ideia de que a gente precisava saber, para a gente ajudar, o que é, porque o livro não dizia nada. E aí veio a enfermeira-chefe do Marcílio, veio a Goiânia, ela conversou conosco, ela explicou qual que era a situação, e a gente ficou sabendo que, do ponto de vista alimentar, não existia nada aqui. Não tinha... talvez a única coisa que podia ter alguma influência era aumentar a quantidade de líquido, porque um pouco da excreção dessa contaminação se dava pela urina, ponto. Mas assim, alimentarmente não tinha o que fazer. Então, o que nos cabia era orientar a questão de uma alimentação saudável e razoável. E ficou só nisso. A gente nunca teve nada além disso. Foi esse o nosso papel. Eu estou de olho nos seus papéis aí, nas suas anotações, para saber das fases, né? Em quantas fases a gente poderia dividir a sua participação na UFG, que teve a primeira fase, aí depois teve a segunda, e também se a gente puder navegar na área de extensão, pesquisa e gestão, se a senhora participou de alguma... Ok. A segunda fase já foi aí pelos anos 90, até um pouco além do 2000, que é onde eu largo essa coisa da criança e da desnutrição, porque isso não era mais um problema de saúde pública no Brasil. A gente estava com os dados, a gente trabalhava, a gente coletava esses dados, tinha o Cisvan coletando, enfim, a gente sabia, né? E aí eu entrei, né, nessa época para trabalhar na Liga de Hipertensão Arterial. Ela estava recém começando, talvez ela
Paulo César e a Ana Luísa estavam na Liga há mais ou menos um ano, talvez. E não tinha então a Ana Luísa enfermeira, Paulo César médico, e faltava a nutrição, óbvio, na doença cardiovascular, né? E eu fui. E lá eu fiquei durante, eu acho que bem uns 12, 14 anos, fazendo de novo muito daquilo que eu vinha fazendo, mas agora olhando para o outro lado, que era para doença cardiovascular, para hipertensão, para obesidade, para o diabetes, para a questão das doenças crônicas. E foi uma época muito interessante, porque a Liga, nessa época, ela teve uma expansão muito grande e ela passou a ser conhecida no Brasil inteiro como um grupo muito forte, onde acontecia, diferentemente de outros trabalhos com doença cardiovascular no Brasil, aqui naquela época era o único grupo que fazia ensino, pesquisa e extensão. E de novo estava lá, né, a tríade. Então, assim, o ensino, porque estavam lá os alunos da graduação dos 3 cursos, o aluno de pós que ia para lá, aluno de residência que ia para lá. A pesquisa que começou naturalmente a surgir, porque tem a questão de medicamentos, laboratórios, etc. e tal, e tudo isso aí andava na lógica da pesquisa clínica, né? E a extensão, que era o braço que eu me detinha mais. Então, tinha o grupo de hipertensos, tinha eventos com hipertensos, a gente ia para shopping para pesar pessoas, pesar e medir, fazer IMC e ver quem estava obeso, quem não estava, medir pressão para ver quem precisava ser encaminhado para algum serviço, porque a hipertensão é silenciosa. E a gente fez isso assim, em canteiro de obra, até grandes eventos, tudo quanto é canto, a gente estava lá com nossa equipe, com a ideia da pesquisa na extensão e com aluno de graduação. E aí isso tudo, esse caldo aí, acabou nos fazendo chegar nas escolas, e aquilo que eu falei lá atrás, nas crianças, a Liga criou um serviço de hipertensão infantil chamado Liguinha de Hipertensão Arterial, que durante um tempo funcionou. E a partir disso, eu comecei a trabalhar a ideia de investigar crianças de escolas a partir de 7 anos para ver qual era a prevalência de hipertensão. E aí foi a minha tese de doutorado. Qual era o universo de escolas que a senhora teve acesso e extraiu dados? Então, era uma amostra de escolas de Goiânia, que tinha uma representatividade em Goiânia. Numericamente, eu não vou lembrar, né? Isso faz não sei quantos anos, faz muitos anos, mas enfim. O que os dados mostraram é o que foi impactante, que foi a presença muito alta, sim. Eu lembro que era alguma coisa entre 10% e 15% das crianças na escola apresentavam pressão fora do padrão esperado para eles. Isso era muito, obviamente. E aí a gente começou a trabalhar fortemente dentro de escolas com a questão da prevenção de doenças, da alimentação saudável. Nessa mesma época, a gente já pode entrar lá no terceiro, porque assim emenda, né, a terceira fase, que é a fase que sai aí a doença cardiovascular, sai a desnutrição e entra algo que é uma síntese disso aí, que é a segurança alimentar e nutricional. E que foi a terceira e última fase que se mantém até hoje nas coisas que eu faço, porque a ideia é de trabalhar com todas as pessoas de todas as idades, em todos os locais, a questão do estado nutricional, quer dizer, do peso, quando a obesidade estoura, né? A gente tem uma velocidade de obesidade no Brasil maior do que nos Estados Unidos, assim, a tendência de obesidade no Brasil é de se atingir patamares
em menor tempo, patamares mais complexos do que os que tem lá, muita criança obesa, e a gente começou, né, a ver isso e a tentar trabalhar isso em várias frentes. Aí lá no Ministério, a gente ainda tinha o SECAM, né, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição, e pelo SECAM, que durou até 2008, a gente começou toda esse movimento do ponto de vista de prevenção de doenças crônico não transmissíveis, as crônicas, né, as chamadas doenças crônicas, mas especialmente de segurança alimentar e nutricional, quer dizer, as pessoas têm que passar a comer melhor, parar de comer só coisa que não presta, parar de se alimentar, de beber, de não sei o que, e ter uma vida mais qualificada, porque é isso que vai garantir às crianças ter um tempo maior de vida com qualidade, porque também não adianta ter vida comprida sem qualidade. E aí, eu entendo que isso é a síntese, e nessa síntese, em 2009, em 2008, termina o SECAM, ele fecha o seu ciclo lá de muitos anos, né? Foi 14 anos, né? E entra o SECANI, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, não mais ligado ao Ministério da Saúde, sim ao Ministério da Educação por meio do FNDE. E o SECANI, ele traz a lógica da segurança alimentar por conta da alimentação escolar, e a gente acaba trabalhando isso, trabalhamos com o Ministério Público que queria saber o uso, como que a verba da alimentação escolar estava sendo usada, trabalhamos em toda a região centro-oeste essas questões, e trabalhamos com um grupo que eu quero salientar, né? O que na época o FNDE pediu para nós aqui de Goiás, que tínhamos um SECANI, que eles queriam saber como estava a alimentação escolar de comunidade quilombola, porque as comunidades quilombolas, elas recebem o dobro do recurso financeiro e eles não tinham nenhum parâmetro que dissesse se esse recurso era usado ou não, e resolveram começar por aqui, porque a gente tinha começado uma interlocução com quilombolas simplesmente porque eles estavam lá e eles precisavam ser ouvidos, na lógica, essa lógica. Esse trabalho começou em 2010 com os quilombolas de Goiás. Ele foi referência para o Ministério, o que a gente fez aqui. Fiz muitas palestras, treinei muita gente. Acabou que lá pelas tantas teve uma pesquisa nacional de saúde e nutrição em comunidade quilombola para o Brasil, por conta disso. Foi muito importante isso. E é tão importante que eu me aposentei em 2016 e nem por isso eu larguei os quilombolas. Eu sigo trabalhando com eles, com projetos de extensão e pesquisa, né? Muito mais de pesquisa na extensão, né? Porque eu entendo o tanto que eles ainda são invisíveis e o tanto que é preciso que pessoas que têm voz estejam junto com eles para fazer isso. Então, continuo eu com eles. Quais são os quilombos que a senhora trabalhou? Ou pelo menos as regiões aqui do estado? Aqui em Goiás, a gente tem várias formas de ver. Tem comunidade quilombola, que é diferente de quilombo. Comunidade quilombola são os agrupamentos, bem depois da escravidão, que eles foram para alguns locais. Aqui em Goiás, eles chegaram em Santa Cruz, e dali eles se espalharam, Piracanjuba, Professor Jamil, Cromínia, mas eles foram se espalhando, os Calunga, né? Enfim, tem vários, mas reconhecidos como comunidade quilombola são 40 e poucos, são muito poucos. Ao todo, tem comunidades quilombolas que assim se autodenominam aqui, mais de 200. Mas existe um caminho para conseguir ser reconhecido, e que eles vivem nessa luta, né?
Eu, particularmente, na época do Secane, eu trabalhei muito próximo de 13 comunidades. Mas, atualmente, eu estou mais próxima dessas que estão aqui perto de Goiânia. Então, Piracanjuba, Cromínia, Pessoa Jamil, Santa Cruz, Goiás, são comunidades que... Cidade Ocidental, são comunidades que a gente manteve o vínculo. Nesse meio tempo a gente fez um livro, coletou receitas afetivas deles, porque as pessoas idosas estão morrendo e levando junto as suas memórias, e eles estão ficando sem as receitas, que são um patrimônio imenso deles. E a gente resolveu pegar esse boi pelo chifre, e aí a gente trabalhou com eles, foi identificando as receitas. As receitas deles é tudo de cabeça, é um punhado disso, um tanto disso, até dar o ponto daquilo, e a gente pegava essa receita, trazia para o laboratório de nutrição, e ao fazer isso, a gente ajustava a receita, trazia eles aqui para eles dizerem, tá bom, é isso mesmo, é desse jeito? Não, tá, então vamos ajustar. Quando ficou ajustado, a gente fez um livro belíssimo, e esse livro foi entregue para eles venderem isso, servir de renda para as associações quilombolas. Foi um sucesso absoluto, e agora a gente, inclusive, já está trabalhando no livro 2. E a senhora manteve um vínculo com a UFG para fazer essa interlocução ou é direto com as comunidades? Eu mantenho um vínculo com a UFG por meio de uma professora que é minha parceira desde antes, que é a professora Raquel Santiago. Ela continua na UFG, então sempre que os projetos envolvem a instituição, tem a Raquel, né? E quando não é institucional, quando é alguma coisa direta nas comunidades, eu faço. Agro Centro-Oeste a gente participa, enfim. Onde os quilombolas podem estar, a gente sempre tenta estar para apoiá-los de alguma forma. Então, Parabéns pelo trabalho, muito interessante. Isso, o que tem na lista aí? Ainda tem a gestão, né? Pois a parte da gestão. Me falar. Na verdade, assim, nunca foi a minha praia. Não, meu negócio é outro, né? Mas, apesar disso, a pós-graduação em nutrição, o PGNUT, quando ele começou, por algumas contingências do curso, eu fui indicada para ser a pessoa que faria a primeira coordenação do curso. E aí fomos eu e a professora Maria Raquel Hidalgo. A gente montou o curso, estruturou, fez a primeira seleção, enfim, todos os primeiros 2 anos de curso, quem deu a base dele fomos nós. E foi a minha experiência com gestão, que, assim, enfim, fiz, eu tinha que fazer e fiz, mas, assim, não é a minha praia, não, mas fiz, tinha que fazer, fui lá e fiz porque é assim que tinha que ser, né? Então, assim, encaminhando para o final, eu acho, assim, que de tudo que eu falei, né, eu gostaria de salientar, assim, que aquilo que eu, desde o início, tentei mostrar, assim, que é a questão da interação da universidade com a sociedade, esse sempre foi o meu espaço, e não a sala de aula. A saúde pública sempre foi o meu locus, em qualquer instância, e a parceria, seja de pessoas, de instituições, sempre foi aquilo que alinhavou isso, né? Essa minha vivência aqui dentro. Mas o que talvez seja mais importante dizer é que nesses quase 37 anos que eu fiquei dentro da UFG, primeiro eu sempre fui muito apaixonada por tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz com muito amor, gostando muito, sem me queixar, sem nada, porque eu sempre encontrei uma forma de fazer uma ligação com a minha história. E tudo que eu fiz está nesse sentido, porque eu sempre fiz todo o meu trabalho na UFG
abrindo a janela e olhando para o lado de fora, sempre. Então, não tinha como não ser feliz. Foram tempos muito bons, dos quais eu guardo, assim, lembranças gloriosas e, assim, agradeço muito ao UFG por ter me dado a oportunidade de eu ter passado esse tempo inteiro aqui e fazendo esse tanto de coisa boa e ter tanta coisa boa para lembrar, né? É sempre muito bom relembrar isso. Professora, se a gente pudesse fazer um diálogo entre a senhora hoje e aquela menina lá de Caçapava, embaixo da pitangueira, teria um diálogo possível aí, uma mensagem da senhora para aquela menina que depois ia para Porto Alegre, viria para Goiás e vice-versa também? Será que aquela criança poderia lhe mandar uma mensagem agora para os seus projetos, para a sua vida? Aquela menina de lá ia me dizer assim, tu tá doida? Para de pensar esse tanto de coisa, tu fica sonhando tua vida, fura esse balãozinho aí e cai na real. E eu diria para ela hoje assim, ó, tu viu? Se eu era capaz ou não, eu não tenho medo de nada e tudo aquilo que eu fiz muitas coisas que eu fiz nesse período inteiro, eu não sabia nem por onde começar. Aliás, o meu primeiro emprego lá na Cientec foi assim. Era para fazer uma coisa, ele queria, o chefe lá, ele me disse assim, tu tem que montar um biotério para fazer o teste dos produtos alimentícios de soja que nós vamos testar. Tu dá conta disso? Primeiro emprego. E eu disse para ele, eu não faço a menor ideia do que tu está dizendo, mas me dê um mês, eu estudo e faço. E em um mês eu estudei, fui a Campinas, conheci um bom biotério em Campinas, montei e pronto. Então, assim, eu diria para ela, eu não tenho nada que me queixar, não tem nada que eu tenha dito assim, eu podia ter feito tal coisa. Tudo que eu quis, eu fiz. Entendeu? Então, assim, foi muito bom. Professora, o que significa o UFG para a senhora? É essa maravilha que me permitiu ter autonomia com responsabilidade, que me respeitou dentro da minha característica, que nunca me podou de fazer nada. Eu achei sempre isso belo aqui dentro, essa possibilidade da gente fazer com responsabilidade aquilo que a gente quer, não é sair fazendo coisa. Eu fiz muitas coisas, mas tudo eu começava dizendo aqui, eu estou aqui em nome da Universidade Federal de Goiás e agradeço em nome da UFG o privilégio de ter estado aqui. Quer dizer, quando eu fazia isso todas as vezes e envolvia o nome da UFG, eu sabia muito bem a responsabilidade que eu tinha quando fazia isso. Então, assim, eu tenho só lembranças boas desta UFG.